Olá, meu nome é Luciano Oliveira e este é o meu canal Protocolo Alerta. Aqui eu trato de assuntos de prevenção, resposta e recuperação de ataques de agressores ativos em qualquer ambiente povoado, principalmente escolas. A ideia aqui é semanalmente postar vídeos de instrução, conhecimentos e dicas para prevenir, recuperar e responder a esse tipo de ataque. Como vocês perceberam pelo título desse vídeo, da mente ao ataque, eu vou tratar de um assunto que trata exatamente do momento em que surge a ideia de cometer um ataque até o momento em que se concretiza essa ideia. Isso é muito importante porque o ser humano, ele deixa rastros por onde passa. Existem pessoas que tomam um pouco mais de cuidado para não deixar tanto rastro assim, para não ser identificado, para não ser localizado, para não ser encontrado. Mas tem que ter um esforço muito super-humano, tem que ter um esforço muito sobre-humano para manter-se sempre fora dos radares. Não é fácil. Pessoas comuns, e porém com pensamentos maléficos, muitas vezes não se dão conta que o fato dele existir no planeta, ele está deixando marcas durante a sua existência. São marcas que podem ser exatamente, a grosso modo, no local por onde você pisou, numa areia, por exemplo. Você deixou sua marca do seu calçado ou dos seus pés, se estivesse descalços por ela. Você pode deixar uma marca de emoções em pessoas a qual você já conviveu. Você pode deixar marcas expressas em seus trabalhos, se é um artista, deixa para trás as suas obras, não importa qual, para que as pessoas possam contemplá-las. Eu dei aqui alguns exemplos. O ser humano sempre vai deixar rastros por onde passa. A grande sacada aqui é que estes rastros, muitos deles, são fáceis de serem visualizados. Não precisa muito esforço para você identificar, como já disse, uma pegada na areia. Mas existem outros rastros que são mais difíceis de serem observados. Preste atenção que eu disse difícil e não impossível. São esses rastros que nós deixamos que, sendo observado por pessoas que são treinadas para isso, podem sim prever os passos deste indivíduo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Da mente ao ataque. Existem marcas que podem ser deixadas e que podem ser observadas por pessoas e interromper um ataque. Essas marcas que nós deixamos, elas estão em meio a que circunstâncias? Estão em que passo ou a caminho do quê? Vamos entender este caminho traçado e percorrido que já cometeram os crimes de agressor ativo ou de outros similares e entender cada um desses momentos e saber se é possível ou não identificá-los. O caminho da violência, da mente ao ataque. Tudo começa ali dentro da mente do indivíduo. Estamos aqui tratando de pessoas consideradas normais no que diz respeito a não ter nenhum problema cognitivo, não ter nenhum problema de intelecto, não ter problemas comprovados pela neurociência ou pela psicologia de distúrbios mentais de qualquer ordem. Nós não estamos falando destes indivíduos. Podemos fazer um vídeo futuramente tratando a respeito destes indivíduos se tem ou não uma ligação direta com ataques. Mas não é o caso aqui. Quero que entenda que vamos partir do princípio de seres humanos normais, com mentalidade cognitiva, com pensamentos subjetivos normais, pessoas consideradas dentro dos padrões aceitáveis como sendo normal, não sendo portador de nenhum problema dentro do cérebro.
Então tudo começa ali. Este indivíduo, seja quem for, em algum momento da sua existência, já ele então entendendo a respeito de sua própria existência e compartilhando a sua vivência, experiência com outras pessoas, seja onde for, na escola, no trabalho, numa vida familiar, num ambiente religioso, não importa. Ele entende que chegou até ele uma espécie de agressão, seja ela moral, psicológica, às vezes até mesmo uma violência física. Ele entende que aquilo o ofendeu, que aquilo o magoou, que aquilo de alguma forma mexeu com o seu eu, tá certo? Com a sua honra subjetiva. E se é uma vez ou outra, isso é normal na vida, a gente às vezes se depara com pessoas que são ignorantes, são mal educadas, são pessoas agressivas, violentas, que não estão nem aí com o próximo, e pode sim desferir contra você diversos tipos de ataques físicos, psicológicos, morais, enfim. Mas a gente não dá bola para isso, toca o barco, desescala a violência, não se importa e vai embora. Não se depara mais com essa pessoa em mais nenhum outro momento da vida, ou se depara, você o esquiva, tenta não estar presente no mesmo ambiente. Tá. Só que algumas pessoas não sabem lidar com isso, não sabem como se comportar mediante esses tipos de comportamentos aversivos a ele, de qualquer ordem. Então ele começa a guardar esses pensamentos, essas emoções que também são geradas por esse estímulo externo na mente dele. Então ele vai registrando esses momentos, ele vai guardando, ele começa a pensar somente nisso, por que foi assim, por que não foi, por que foi comigo, será que eu sou tudo isso mesmo? E então dentro da mente deste indivíduo, muitas vezes não sabendo lidar com estas situações, alguns acabam que nunca desenvolvendo a ideia de querer atacar alguém, de querer se vingar na forma de um ataque, vai conviver a vida inteira com isso. Pode ser que busque um tratamento psicológico no futuro para resolver esse problema, pode ser que não, mas ele não desenvolve na mente dele este interesse de querer se vingar nas formas tentadas ou até mesmo nas formas consumadas de ataques de agressores ativos. Porém, muitos estudos que tratam desse assunto, são muitas pesquisas e estudos mesmo sobre isso, principalmente essas fontes de meu conhecimento, elas vêm de um dos países que mais enfrentam esse tipo de problema, que é os Estados Unidos. Muitos profissionais da área de saúde, PhDs em neurociências, PhDs em psicologias, órgãos americanos do governo federal que tratam de comportamentos humanos, principalmente na área criminal, eles já conseguiram provar cientificamente que estes pensamentos a respeito da própria pessoa, em virtude de um reflexo de ataques que ele recebeu, como eu já expliquei, algumas pessoas elas usam isso como um combustível para idealizar uma vingança. São pessoas que, na verdade, elas querem resolver o problema. Ela acha que resolvendo o problema da forma que ela imagina, com a violência voltada ao indivíduo na mesma proporção ou até mais, ela consegue parar com esse tipo de agressão, com esse tipo de comportamento adverso vindo de outra pessoa. Como eu já disse, muitas pessoas não fazem isso, guardam para si, entram em depressão, ficam tristes, choramingam, vai ter problema no futuro, claro, mas não desenvolve essa capacidade de querer se vingar. Já alguns indivíduos pensam diferente. Alguns indivíduos, não vou entrar aqui no mérito, por vários fatores, às vezes biológico, genético, psicológico, convivência de vida, histórico, ou experiência, às vezes, de vida dessa pessoa. Se for um adulto, até mesmo suas experiências profissionais ou experiências da própria vida, acabam que idealizando formas de parar com esse tipo de agressão, com esse tipo de comportamento do outrem ou de um grupo para ele. Então ele quer se vingar, ele não quer deixar quieto, não. Então tudo isso começa lá na mente do indivíduo. E ele vai passar por vários processos, por vários
caminhos, que chamamos o caminho da violência, no Brasil chamado intercrimes, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ele passa por vários processos até a consumação do ataque, até o momento em que ele realmente coloca em prática tudo o que ele pensou, tudo que ele planejou, tudo que ele idealizou. Então esse caminho extremo do A ao B, né, do pensamento de fazer, de querer fazer até a consumação, existem rastros que são deixados pelo caminho. E existem, o FBI, dentro de uma equipe especializada do FBI, especialista em comportamento humano, eles conseguiram mapear e sistematizar este caminho. Eles chamam de caminho para a violência. Então eles sistematizaram, entenderam, fragmentaram o todo em menores partes. O todo aqui é o ataque, é do momento do pensamento até o ataque propriamente dito. Eles pegaram esse todo e fragmentaram de uma forma retroativa do ataque, retroativamente falando, até o momento da idealização desse indivíduo para cometer o ataque, e entendeu que existiam procedimentos que eles seguiam involuntariamente, inconscientemente, mas que era natural para o ser humano seguir aqueles passos para obter um objetivo final. Então, os Estados Unidos, o pessoal dessa unidade que eu falei do FBI, ele descobriu isso. E é o que eu quero trazer para vocês aqui, assim, de uma forma não muito aprofundada, porque isso aqui merece um treinamento bem mais aprofundado, que é só um pouquinho do meu conhecimento a respeito disso, do que existe hoje, para ver se eu consigo ajudar as pessoas a entender um pouquinho como é que funciona esse processo intelectual da idealização até a consumação do fato. Entender que você consegue sim se conviver com essa pessoa, tá? Isso aqui é uma ideia voltada aqui a quem tem convívio com pessoas que podem demonstrar esses caminhos que eu vou comentar e tentar interromper em uma dessas fases, para que não aconteça o ataque propriamente dito. O ataque de agressor ativo, assim como a violência direcionada, é o resultado final de um processo de pensamento e comportamento, que começa com uma ideia, progride para um desenvolvimento de um plano e resulta em um ataque. Então veja, começa no pensamento, na ideia desse indivíduo, a vontade, o desejo de parar com aquelas agressões, parar com aquele bullying, por exemplo, aquelas humilhações ou até mesmo agressões físicas. Ele quer parar com isso. Então surge a ideia de parar, e esse parar muitas vezes ele percebendo que já recorreu às vias normais de conversar com o superior hierárquico daquele indivíduo, de repente numa escola com a direção, de repente com a pedagogia, explicando, olha, estão fazendo isso comigo. Então ele até tenta fazer isso, não podemos dizer que toda vez que os agressores ativos que atacaram e mataram pessoas, ele já teve a ideia inicialmente, começou. Não é assim que funciona. Muitos tentaram, tá? Muitos tentaram pedir ajuda. Para quem? Para a direção da escola e não teve resposta. Para a parte pedagógica da escola e não teve resposta. Para professores da escola e não teve resposta. Para funcionários da escola e não teve respostas. Às vezes até para os próprios alunos e não teve respostas. Às vezes até dentro de casa, com os seus responsáveis e não teve resposta. Então, quando esse indivíduo nota que não existe ninguém que possa colaborar ou que possa resolver o seu problema, muitos vão tentar resolver da forma que eles acharem mais interessante. Alguns conseguem ter êxito dentro desses exemplos que citei ao pedir ajuda. Então, alguém com uma visão mais apurada consegue ajudá-lo a interromper que um ataque aconteça ou que a agressão continue contra este indivíduo que pode ter a ideia de atacar. Tá? Então começa na ideia, então nem todos idealizam imediatamente. Alguns até, eles nem comentam isso com ninguém, eles não têm coragem, vão achar que é besteira, vão achar que é bobeira, aí vão ser taxados de fracos, de mariquinha, vão ser chamados de fracotão e assim por diante. Então, às vezes eles nem contam para ninguém, eles não pedem socorro para ninguém e guardam para ele.
Às vezes dentro da própria casa onde esse indivíduo mora, então aqui se a gente falar de escolas, que é um dos principais focos do meu trabalho, mas não se limita somente a este, é qualquer ambiente povoado, tá? Não pensem que isso só acontece em escola, mas se falarmos de escola, às vezes esse aluno dentro de casa não pode contar com a própria família, tem uma família desequilibrada, uma família desestruturada, que não dá suporte e que se contar uma coisa dessa ainda é capaz do seu pai ou de alguém com aquele espírito de machão espartano, né? Não, porque você tem que resolver do teu jeito, porque vai lá e dá uma porrada na cara do cara, enfim. Né? Pode ser que ele venha até apanhar dentro de casa, porque se apanhou na escola, sendo humilhado em casa, tá fazendo, vai apanhar aqui também para não ser bobo. Eu estou dando exemplos inúmeros aqui, tem muito mais. Tá? Então quando esse indivíduo percebe que não tem solução, que não tem saída, por quê? Porque ele não consegue expor isso a ninguém, ou já expôs e não teve resultado, então inicia-se um gatilho na mente das pessoas que têm a vontade de resolver por conta própria, imaginando em fazer um ataque. Então começa na ideia. Progride então para o desenvolvimento de um plano. Então ele tem a ideia e agora ele vai planejar como vai fazer isso. E neste planejamento nós conseguimos, sim, vou explicar daqui a pouco, fragmentando esse planejamento como um todo em menores partes, que é possível observar que um planejamento está em andamento. E então depois que ele planeja, então ele resolve atacar. E então ele ataca. Então ele idealiza, desenvolve-se um plano e resulta o ataque.